Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1084 do STF. Antes de começar, aquele convite de sempre, não deixa de nos seguir no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Não deixa também de nos seguir no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse nosso site legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, um clube de membros que te dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e também aos planos de leitura. São mais de 100 planos de leitura focados na sua necessidade. Tudo para um estudo completo, organizado e atualizadíssimo de lei seca e jurisprudência. Então, vem para o nosso clube e vamos começar. O primeiro julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: é formalmente inconstitucional por vício resultante de usurpação do poder de iniciativa a lei federal de origem parlamentar que cria Conselho de Fiscalização Profissional e dispõe sobre a eleição dos respectivos membros e suplentes. Então, bora lá. A Lei 9696 de 98 criou o Conselho Regional, ou melhor, criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física. O que é isso? É um Conselho de Fiscalização Profissional. Então, como sendo um Conselho de Fiscalização Profissional, ele tem caráter público e ele possui natureza jurídica de autarquia e personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, mas é uma autarquia e, portanto, tem personalidade jurídica de direito público. Qual o problema? Essa lei foi de iniciativa legislativa e o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alinhado à Constituição Federal, diz que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que aí disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Então, portanto, essa lei precisaria ter iniciativa privativa do Presidente da República. Então, a lei formalmente inconstitucional. Qual o detalhe? Já tinha muitos anos que o Conselho Federal de Educação Física tinha sido criado. E aí, simplesmente declarar a inconstitucionalidade traria um prejuízo muito grande, muita relação jurídica já feita nesse período, e houve, portanto, uma modulação de efeitos. Nessa modulação foi dado um prazo para que fosse regulamentado através de lei federal, de iniciativa do Presidente da República, esse conselho, e, na verdade, acabou que nem precisou, porque antes mesmo de finalizar essa votação, já foi editada a Lei número 14.386 de 2022, que foi de iniciativa do Presidente da República. Então, na verdade, aqui é inconstitucional, mas acabou que o efeito disso foi nulo, né? Porque houve uma modulação de efeitos, então se respeitou tudo que já existia, e nesse meio tempo já veio aí uma lei federal de iniciativa do presidente. Então, pronto, se leu uma resolvida, vamos em frente. Próximo julgado do dia foi inserido no arquivo de súmulas vinculantes e o destaque ficou da seguinte forma: é constitucional lei estadual que autoriza o Poder Executivo a instituir, no âmbito do ente federado, programa destinado ao pagamento de aluguel de imóvel a famílias que residam em situação de risco iminente ou que tenha seu imóvel atingido por catástrofes, utilizando o valor do salário mínimo como parâmetro para a concessão do benefício de programa social. Esse julgado aqui, foi a DEI 4727 do Distrito Federal, teve também outro destaque. É inconstitucional norma que estabelece prazo ao chefe do Poder Executivo para a apresentação de projeto de lei ou para a regulamentação de disposições legais. Qual é o problema aqui? O problema está, na verdade, na súmula vinculante 4, o problema relativo ao primeiro destaque, que diz: salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Então, o grande problema aqui é a indexação ao salário mínimo.
E aí veio a Lei 1.600 de 2011, lá do estado do Amapá, e essa lei autorizou o Poder Executivo a instituir no âmbito daquele estado um programa destinado ao pagamento de aluguel de imóvel à família que resida em situação de risco iminente ou também em situação de imóvel abrangido por catástrofe, e ele utilizou o salário mínimo como parâmetro para a concessão desse benefício no programa social. Então vamos lá, primeiro ponto aqui. Tem vício de iniciativa porque essa lei foi de iniciativa parlamentar. Tem vício de iniciativa? Tem não. Porque não trata de estruturação ou atribuição de órgão, nem de regime jurídico de servidor, então somente trouxe ali o pagamento de um auxílio aluguel pago pelo poder público, então não tem vício de iniciativa. Segundo ponto, lesa a súmula vinculante número 4? Não, também não, porque não se trata aqui de verba remuneratória de servidor, mas de um benefício assistencial às pessoas em situação de vulnerabilidade. E aqui, o salário mínimo é o teto da quantia a ser paga, de modo que não existe aqui, não incide essa proibição constitucional da vinculação do salário mínimo, porque não está ali presente a circunstância da súmula vinculante 4. Porque veja só, gente, a súmula vinculante 4 trata da utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Outra situação que a gente fala de um benefício a ser pago. Professor, para que serve essa proibição de vinculação ao salário mínimo dos benefícios? O objetivo, gente, é evitar que, por meio de um aumento indexado ao salário mínimo, você mate o aumento real do salário. Então, se você permite que tudo aumente de acordo com o aumento do salário mínimo, nunca vai ter um aumento real. Então, é basicamente esse. E aqui esse julgado, gente, também teve um segundo ponto, que foi que essa lei trouxe um prazo de 90 dias para o governador do estado regulamentar esse benefício. E aí, a lei pode trazer um prazo para o governador do estado regulamentar? Nesse caso, já não, porque aí já existe uma ofensa ao princípio da separação dos poderes e não existe uma hierarquia entre executivo e legislativo. Então, de fato, o poder legislativo não pode obrigar o poder executivo a regulamentar dentro daquele prazo que foi previsto na lei. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, e o destaque aqui ficou da seguinte forma: a plausibilidade jurídica na alegação de inconstitucionalidade decorrente da incompatibilidade com o modelo de repartição de competências, violação à competência da União para legislar sobre energia elétrica, para explorar direta ou por delegação serviços e instalações de energia elétrica e para dispor sobre política de concessão de serviços públicos, de lei estadual que confere ao governador poderes para conceder isenção de tarifa de energia elétrica aos consumidores residenciais, industriais e comerciais atingidos por enchentes no estado. Aqui tratou da Lei número 23797 de 2021 do Estado de Minas Gerais. E essa lei, ela basicamente conferiu ao governador um poder de conceder uma isenção da tarifa de energia elétrica ao consumidor, seja ele residencial, industrial ou comercial, que foi atingido por enchente no estado. Uma lei do bem, né? Uma lei legal. A gente vê assim, vai conceder isenção de energia elétrica para aquela pessoa que sofreu ali com a enchente. Legal, você vê. Normalmente essas leis, quando são julgadas inconstitucionais, tem uma frase que vira bordão para mim. Eu sempre leio e sempre penso, meu Deus, sempre isso. Que é, não obstante a boa intenção do legislador, aí vai lá e taca o pau e diz que é inconstitucional. Dessa vez eu não vi, quando eu li o voto, mas pode procurar, que em algum canto vai ter, nem que seja no voto de algum dos outros ministros. Pode procurar, tá feito o desafio. Voltando ao caso aqui, foi uma decisão ainda liminar, então nessa decisão liminar se suspendeu os efeitos de dispositivos dessa lei. E quais foram os fundamentos? Foram exatamente, primeiro, o artigo 22, inciso 4º, competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica, o artigo 21, inciso 11, a linha E, segundo o qual compete à União explorar direta
ou mediante concessão, permissão, serviço de telecomunicação. E também o artigo 175, aqui é o parágrafo único, inciso 3, que diz que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, isso aqui é importante, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. A lei disporá sobre política tarifária. Então, qual foi o problema maior aqui? Foi que essa lei estadual, ela impacta na equação econômica financeira contratual. E uma lei estadual não pode interferir em contrato de concessão de serviço federal. Serviço de energia elétrica, como a gente viu, é um serviço federal. Então, aqui uma lei estadual está impactando em algo que está fora da sua competência e está ainda de quebra, trazendo um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato com a concessionária de energia elétrica. Então, realmente a lei é inconstitucional. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, o destaque da seguinte forma: é inconstitucional, por violar a competência da União para legislar sobre normas gerais de proteção ao meio ambiente e sobre direito penal e processual penal, lei estadual que proíbe os órgãos ambientais e a Polícia Militar de destruírem e inutilizarem bens particulares apreendidos em operação de fiscalização ambiental. Gente, essa lei absurda aqui foi uma lei do estado de Rondônia, a Lei 5299, e essa lei tinha por objetivo proibir órgão ambiental, então IBAMA, por exemplo, de inutilizar um bem que fosse apreendido em uma fiscalização ambiental no estado de Rondônia. Mas como é que funciona isso de inutilizar equipamento, inutilizar máquina durante uma operação do IBAMA, por exemplo, no meio da floresta? A Lei 9605 e o Decreto 6514 de 2008 trazem essa possibilidade e, inclusive, existe uma instrução normativa, é a Instrução Normativa número 3 de 2018, que diz claramente em quais situações isso é possível. Professor, mas que absurdo, queimar equipamento, queimar trator, por que não pega esse trator e não dá uma utilidade a ele? Gente, é preciso conhecer a realidade. Eu indico até quem tem algum interesse, assiste um documentário chamado Transamazônica, uma estrada de volta ao passado. Tá no HBO Max e é muito bom. De verdade, é um documentário muito bom. E ali você percebe, com imagens reais, como não existe essa possibilidade muitas vezes. E como isso de inutilizar o equipamento, muitas vezes é a única ferramenta à disposição daquele agente público de salvaguardar a sua própria segurança e integridade física e de dar também uma eficácia àquela fiscalização que foi efetivada. Então, por exemplo, você imagina que depois de vários e vários dias no meio da selva, os agentes do IBAMA conseguiram localizar os equipamentos de madeireiros ilegais. São equipamentos gigantes, eles não têm como retirar, eles não têm também como fazer campana de passar a noite no meio da selva. E aí o que eles vão fazer? Eles vão deixar o equipamento lá, vão voltar e no outro dia eles vão lá retirar esse equipamento? Não vai mais ter nada, porque eles são fiscalizados. Quando eles chegam ali, normalmente quem estava ali já fugiu e só ficou ali aqueles equipamentos que não foi possível retirar. Então, o que resta? Resta inutilizar aquele equipamento. Isso daí não é a regra, isso daí é uma exceção da exceção. Normalmente o equipamento é apreendido. Então, você quer ver isso na prática? Assiste esse documentário, de verdade, você vai gostar, pega um fim de semana. Vai ser o melhor entretenimento que você pode ter na semana e o maior aprendizado também. E vamos lá. Essa lei do estado de Rondônia, ela decidiu tornar isso ilegal, né? Decidiu proibir esse tipo de fiscalização. Isso é possível? Não, gente, isso não é possível. Essa lei é claramente inconstitucional por um vício de competência realmente. Esse tipo de competência ela é privativa da União, porque aqui trata sobre proteção ao meio ambiente e também sobre direito penal e processual penal. Então, de fato, aqui essa lei estadual é completamente inconstitucional.
Próximo julgado do dia, inserido no Marco Civil da Internet, Lei nº 12965 de 2014, destaque da seguinte forma: as empresas de tecnologia que operam aplicações de internet no Brasil sujeitam-se à jurisdição nacional e, como tal, devem cumprir as determinações das autoridades nacionais do Poder Judiciário, inclusive as requisições feitas diretamente, quanto ao fornecimento de dados eletrônicos para a elucidação de investigações criminais, ainda que parte de seus armazenamentos esteja em servidores localizados em países estrangeiros. Então vamos lá. Marco Civil da Internet, lá no artigo 11, traz a seguinte disposição: em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registro de dados pessoais ou de comunicação por provedores de conexão e de aplicação de internet, em que pelo menos um desses atos ocorra no território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção de dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. O parágrafo 2º do artigo 11 ainda diz que o disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica situada no exterior, desde que oferte o serviço ao público brasileiro ou pelo menos um integrante do mesmo grupo econômico possui estabelecimento no Brasil. Então a questão aqui é a seguinte: a empresa é americana, a empresa é chinesa, enfim, mas ela oferta esse serviço no Brasil? Oferta. Então ela tanto obrigatoriamente tem que respeitar a lei nacional, quanto ela também tem que obedecer àquelas ordens emanadas pela Justiça brasileira, de forma direta. Não existe aqui uma necessidade de utilização de mecanismo diplomático para, por exemplo, a empresa norte-americana, você manda a carta rogatória para a Justiça norte-americana, enfim, isso daí não é necessário. E se fosse necessário, isso traria uma complexidade que realmente seria inviabilizante. E esse tipo de disposição está, inclusive, de acordo com a legislação internacional. Temos, por exemplo, a Convenção contra Crimes Cibernéticos de Budapeste, que traz uma disposição que inspira o artigo 11 do Marco Civil da Internet. Portanto, o STF entendeu que não só esse dispositivo é constitucional, como ele está também adequado, inclusive, às convenções internacionais acerca do tema. Próximo julgado do dia, inserido no arquivo de súmulas vinculantes, e é uma tese de repercussão geral, tema 477. A tese tem 2 pontos. Primeiro, a revogação ou modificação de ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo STF, conforme o caso. 2. É constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal. Vamos lá, primeiro ponto aqui. Trata da súmula vinculante número 9. O artigo 127 da Lei de Execução Penal, ele inicialmente trazia que aquele indivíduo que cometia falta grave perdia a totalidade dos dias remidos. Que dias remidos, professor? Aqueles que o indivíduo consegue remir da pena pelo trabalho ou pelo estudo. Cometia falta grave, perdia tudo. E aí existia um debate sobre a recepção ou não desse dispositivo pela Constituição Federal de 88, e a súmula vinculante 9 disse: olha, esse dispositivo foi perfeitamente recepcionado pela Constituição. Beleza. Veio então a Lei 12.433 de 2011, que é uma lei mais benéfica para aquele indivíduo que está privado de liberdade, e essa lei disse que em caso de falta grave, o juiz pode revogar até 1/3 do tempo remido. Então, agora já não pode mais revogar o período inteiro, somente até 1/3. Então, no máximo 1/3 do tempo remido. E aí veio a questão, e aí? Essa súmula vinculante permanece vigente, já que agora temos uma nova lei? E aí, como é que fica? Primeiro ponto. Em regra, é possível sim você revisar ou cancelar o enunciado de súmula vinculante quando aquela disposição legal que o serviu de fundamento deixou de existir.
o judiciário não tem a última palavra. Claro que a qualquer momento é possível que o legislativo edite uma lei e aí, de acordo com essa nova legislação, a súmula pode ser mantida ou revisada. Vai depender do caso concreto. Então, o primeiro ponto é esse. Ok, né? Perfeito. Faz todo sentido. Segundo ponto. O STF entendeu primeiro que esse não era o local de debate para definir se existe ou não uma superação dessa súmula. Por quê? Porque existem dois projetos de súmula vinculante, que são os projetos de súmula 60 e 64, e por oportunidade desse debate, vai se verificar se há uma necessidade de cancelamento ou revisão da súmula 9. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não se verificou aqui, nesse momento, uma necessidade de afirmar que houve uma superação legislativa inconstitucional ou algo do tipo, porque, na verdade, a nova lei foi até mais benéfica. Já se entendia que era possível, naquele momento, a perda dos dias remidos, e a nova lei ela simplesmente limitou essa perda. Antes podia perder era tudo, agora só pode um terço. Então, por enquanto, permanece a súmula vinculante 9 da forma como ela está. Você, naturalmente, tem que fazer uma releitura dela de acordo com a nova lei que está vigente, que é o texto dado pela Lei 12.433 de 2011. Mas o debate sobre superação, sobre revisão, isso vai se dar no momento oportuno, quando do julgamento das propostas de súmula vinculante 60 e 64. O último julgado do dia foi inserido no artigo 40 da DCT e o destaque ficou da seguinte forma: é inconstitucional por violar o artigo 40 da DCT e o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, alínea da Constituição Federal, trecho de dispositivo de convênio interestadual que determina o encerramento do diferimento ou suspensão do lançamento do ICMS devido na compra de etanol, anidro, combustível, ou de biodiesel, quando a operação interestadual foi isenta ou não incidiu tributo na saída do insumo para a distribuidora de combustível situada na Zona Franca de Manaus. Você lê assim, você fica tenso, né? Não entende nada de cara. Mas no final, até que a ratio decidendi aqui é simples. Vamos lá. O artigo 40 da ADCT traz a tal da Zona Franca de Manaus, que é uma área onde o comércio, a importação e exportação recebe incentivos fiscais. Então, aqueles bens que são produzidos naquela área recebem isenção de uma série de impostos. Beleza? Vamos lá. A gente trata aqui do ICMS e a gente sabe que para que exista alguma isenção de ICMS, é necessário que exista um convênio na CONFAZ para evitar exatamente a tal da guerra fiscal. Pronto, temos aqui essas duas premissas. Primeiro, o que é a Zona Franca de Manaus e segundo, a necessidade de convênio perante a CONFAZ para que haja alguma modificação ou mesmo algum novo benefício fiscal referente ao ICMS. Agora imagina que veio um convênio da CONFAZ e esse convênio disse, olha, a partir de agora não tem mais diferimento ou suspensão de lançamento de ICMS referente à compra de combustível. E aqui eu estou tratando basicamente de etanol e biodiesel. Quando que não vai mais existir essa suspensão ou diferimento do lançamento do ICMS? Quando esse combustível se originar da área amazônica. Existe algum problema nesse convênio? Não. Mas quando você lê a área amazônica, você vai ter que excluir a Zona Franca de Manaus. É basicamente esse o ponto. Não é possível que esse convênio retire o benefício fiscal que está previsto constitucionalmente à Zona Franca de Manaus. Então, em relação ao restante da área amazônica, até que ok. Mas aqui, então, vai ter que ser lido de tal forma que se exclui a Zona Franca de Manaus desse convênio da CONFAZ. Então, gente, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Gostou do podcast de hoje? Então compartilha aí com um amigo, ajuda esse canal a crescer. Não custa nada e ajuda muito a gente. E também, ainda não conhece o Clube da Lei? Acesse legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer esse clube de membros que com certeza vai te ajudar demais
nessa tua caminhada até a aprovação e também vai ajudar muito no teu dia a dia profissional. Tenho certeza disso, então eu te aguardo no nosso próximo podcast e também no Clube da Lei. Até lá!